Paulo vai dizer no versículo 16: regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Sabemos, igreja, que a oração ela é a chave da minha vitória e da sua vitória. É tão provável que a Bíblia ela relata textos que falam que através da oração Deus concedeu vitória. No livro de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer que através da oração de Ana, Deus deu vitória a Ana. Ana orava a Deus lhe pedindo o quê? Um filho. Porque Ana vivia sofrendo humilhação. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Samuel, capítulo 2, que Ana ela era perseguida, Ana ela era humilhada por uma mulher chamada Penina. E ali a Bíblia diz que Penina ela tinha filhos, ou seja, Penina ela gerava, porém Ana não, Ana era estéril, e por isso Penina toda vez zombava de Ana, humilhava Ana, zombava de Ana. E ali a Bíblia diz, igreja, que uma vez no ano todos iam adorar a Deus em Siló. E ali certa vez Ana já não aguentava mais de ser humilhada por Penina. E ali a Bíblia diz que Ana entra no templo e começa a orar. Ana começa a chorar. Ana começa a falar com o grandão da Galileia. Aí ele olha para ela e diz assim: mulher, você está embriagada, aparta-te do vinho, da tua boca não ouço palavra, você está só chorando e sussurrando. Aí Ana diz: meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, Senhor, eu estou pagando um preço, Senhor, eu estou orando porque só Deus é que sabe o que está acontecendo na minha vida, Senhor, eu estou pagando um preço terrível. Aí ele olha para ela e diz assim: então vai em paz, que o Deus de Israel conceda hoje a tua bendição. E a Bíblia diz que com o passar do tempo o menino nasceu. E quando o menino nasceu, Ana disse: esse lhe será por nome de Samuel, que significa pedido a Deus. E quem viu Ana chorando, viu Ana cantando o hino da vitória. Quem estava vendo Ana chorando, estava vendo cantando o hino da vitória. Ou seja, quem vê você para baixo, vai ver você de pé. Quem vê você caindo, vai te ver de pé. Porque o cantão da Galileia vai te levantar. E foi através da oração que Deus deu vitória a Ana. É através da oração, igreja, que Deus ele dá vitória a mim e a você. Aleluia. Foi através da oração da igreja que Deus tirou o apóstolo Pedro da prisão. No livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro estava na prisão e a igreja estava orando continuamente pelo apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor visitava a prisão. E naquele momento a Bíblia diz que o anjo apareceu, abriu a porta da prisão, quebrou o cadeado, quebrou as correntes e disse a Pedro: Pedro, segue-me. E a Bíblia diz que o apóstolo Pedro saiu seguindo o anjo e o anjo levou Pedro até a porta. Ou seja, Pedro passou pelos guardas. Tinha guarda vigiando? Tinha. Porém Pedro passou pelos guardas e ninguém viu Pedro. Ou seja, todos os guardas deviam ver Pedro e deviam ver, porém nenhum viram Pedro. Irmão José, por que Pedro passa pelos guardas e ninguém vê ele? Porque o apóstolo Pedro estava guardado na sombra do esconderijo do Altíssimo. Porque quando Deus esconde, ninguém acha. Mas porém, quando Deus acha, ninguém esconde. O apóstolo Pedro estava escondido nas asas do Onipotente. A Bíblia diz no livro de Êxodo que Deus esconde o menino. A igreja sabe dessa história. A Bíblia diz que Faraó dá a ordem para matar todos os meninos hebreus que nascessem. Porém a Bíblia diz que um casal teve um filho. E ali a Bíblia diz que essa mulher ela tinha por nome de Joquebede. E ali a Bíblia diz que ela escondeu o menino durante 3 meses. Porém a Bíblia diz que os soldados iam
até a casa dela, revistavam a casa e não encontravam o menino. O menino estava escondido e ninguém estava encontrando. Ou seja, Joquebede tinha escondido o menino no lugar onde os soldados poderiam achar. Porém, o grandão da Galileia escondeu debaixo das suas asas. E ninguém conseguiu achar o menino. Reviraram para lá, reviraram para cá e ninguém achou o menino. Por quê? Porque o menino estava guardado. O menino estava crescendo. O menino estava crescendo. Às vezes eu e você está guardado por Deus, mas ainda assim eu e você está crescendo. Porque Deus, Ele nos guarda, mas Ele nos faz crescer. E a Bíblia diz que o menino crescia. E ali chegou a 3 meses e o menino grande. E ali a Bíblia diz que Joquebede, por não poder mais esconder aquele menino, coloca numa cesta e coloca no rio Nilo. E ali a Bíblia diz que o cesto vai. Porém, o que é mais interessante é que a água ia levando o cesto. Porém, quem iria guiando o cesto era o dono da criança. Aleluia. Quem ia guiando o cesto era o dono do mar. E ali a Bíblia diz que a filha do faraó estava tomando banho no rio Nilo, quando de repente a cesta aparece para mesmo de frente dela. E ali a Bíblia diz que quando a filha do faraó abre a cesta, ela encontra um bebê hebreu. E ali a filha do faraó teve íntima e compaixão do menino e não mandou matar. E ali a Bíblia diz que uma menina por nome, uma menina aparece, olha assim para a filha do faraó e diz assim: a senhora quer que eu chame uma moça hebreia para amamentar a criança? E a filha do faraó diz: vá, chame ela. E ali a Bíblia diz que a menina por nome de Miriam vai, chama a mãe do menino. E ali a filha do faraó diz assim: olha, cuida desse menino para mim e eu vou te pagar pelo seu serviço. Ou seja, uma mãe foi paga para cuidar do seu próprio filho, mas tudo era projeto de Deus. E ali a Bíblia diz que a mãe do menino criou ele até que ele ficasse grande. E ali depois que ele cresceu, a filha do faraó o adotou e lhe deu o nome de Moisés, que significa retirado das águas. E a igreja sabe que foi através de Moisés que Deus deu vitória ao povo de Israel. Ou seja, é através da oração que Deus trabalha por mim e por você. Aleluia. Então, voltando para o texto. Através da oração da igreja, o apóstolo Pedro saiu da prisão. E a igreja estava lá orando. E enquanto a igreja orava, o apóstolo Pedro bate na porta. E ali uma menina vai olhar. E quando ela olha na porta, quem é? É Pedro. E ali a menina vai falar para a igreja e diz: olha, Pedro está aí na porta. Aí a igreja começa a dizer: não, tu tá louca, tu tá falando coisa com coisa. Pedro está na prisão, a gente está orando aqui por ele. Mas a menina diz: não, Pedro está na porta. E quando vão olhar, realmente Pedro estava na porta. Ou seja, Deus tinha atendido a oração do seu povo. Sabe o que eu quero dizer para você nessa palavra? Não tem oração justa e sincera que Deus ele não vá atender. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, quando a igreja ora com fé, o grandão da Galileia ele faz. Quando a igreja ora com fé, é desse jeito. Quando eu e você ora, o Senhor ele toma providência. O Senhor tirou o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas quando estavam na prisão, perto da meia-noite. O apóstolo Paulo e o apóstolo Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam.
E ali a Bíblia diz que perto da meia-noite, enquanto eles oravam e louvavam, a Bíblia diz que deu um terremoto, deu um abalão tão forte que as correntes se quebraram, cadeados foram abertos, todos os presos foram soltos. E ali a Bíblia diz que o carcereiro olha assim e diz: eita, todos foram soltos, e agora? Quando o comandante souber disso, ele vai mandar me matar. Então é melhor eu mesmo tirar minha vida aqui. Aí o apóstolo Paulo aparece para ele e diz: não faça mal a ti mesmo, porque estamos todos aqui. Aí a Bíblia diz que o carcereiro se ajoelha perante eles e diz: senhores, como é que eu faço para servir a esse Deus a quem vocês servem? Aí o apóstolo Paulo diz: crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia no grandão da Galileia que você vai ver ele fazer. E na mesma hora Deus salvou o carcereiro e salvou a família dele. Ou seja, o carcereiro pensou que ia morrer, mas Jesus chegou primeiro para lhe dar vida. Ou seja, quando a morte pensar que venceu, Jesus ele chega com a vida e tira a vida, porque a vida está neste lugar. Eita, Deus lindo! Então quer dizer para a igreja que a vitória da igreja, Deus é lindo e está maravilhoso. sempre na oração. É, desse jeito. Não desista de orar. Ah, irmão José, mas eu tenho orado. Irmão José, eu tenho orado e eu não estou vendo resposta. Continue orando, porque às vezes até o silêncio de Deus é a resposta. Às vezes o silêncio de Deus, presbítero Olímpio, às vezes ele nos traz uma resposta. E que resposta é essa, irmão José? É que eu e você devemos buscar mais. Então eu digo para a igreja: se Deus não está respondendo, ore mais. Se Deus não está atendendo a sua oração, ore mais. Porque aqui o apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. E você vai ver que através da sua oração, que Deus ele vai fazer, que Deus ele vai operar. Meus irmãos, eu já tenho sido prova disso. Eu tenho sido prova de que pelo poder da oração, Deus ele faz. Certa vez eu passei uma experiência a qual nunca tinha passado, nem eu nem minha família. Eu lembro como se fosse hoje. Isso foi numa segunda-feira. Eu estava, meus irmãos, com uma dor na barriga insuportável. Eu estava com uma dor na barriga, meus irmãos, terrível, terrível, terrível. Eu almocei, eu jantei, e tudo que eu comi, igreja, eu não estava para fora. Meus irmãos, eu vomitei tanto nesse dia, que eu vi a hora da cabeça sair do corpo. E ali meus pais foram para a igreja, porém eu fiquei em casa, porque eu não estava aguentando a dor. E ali quando meus pais chegaram, eu acabei vomitando de novo. E ali a mãe disse: olha, vamos levar José para a UPA. E ali o diácono José estava lá com a gente e levou a gente para a UPA. Chegou lá na UPA, era de noite já eram umas 11 horas, quase meia-noite. E ali os médicos fazem exame comigo e dizem: olha, isso aí de José pode ser apendicite, vai ter que operar. Quando os exames chegarem 5 horas da manhã, a gente vai ver. Mas a gente tem certeza que é apendicite. Aí eu disse: mas Jesus, eu vou passar por uma operação. Aí me levaram para uma sala e disseram: olha José, você vai ficar aqui até seus exames chegar. A mãe e meus irmãos ficou lá sentada na cadeira sem querer dormir, mas não conseguiram dormir. A mãe ficou lá querendo dormir, mas sem poder dormir, porque no hospital ninguém dorme, né? Quem já passou por essa experiência sabe do que eu estou falando. E eu fiquei lá, meus irmãos, deitado. E meus irmãos, eu confesso para a igreja, eu tenho muito medo de hospital. Eu tinha um medo muito terrível de hospital. Porém, naquele dia, eu disse: Senhor, a minha vida está nas suas mãos. O Senhor vai fazer na minha vida conforme lhe apraz. E ali, meus irmãos, eu pensei que eu não iria dormir. Mas o grandão da Galileia me deu, meus irmãos, uma calma tão grande que eu dormi a noite todinha. Quando foi no outro dia, os exames ficou para chegar 5 horas da manhã, vieram chegar de 8 horas.
E eu fiquei tranquilo. Por quê? Porque quando eu e você entrega algo nas mãos do Senhor, pode ficar tranquilo que quem vai trabalhar vai ser Ele. E ali quando foi 8 horas da manhã, os exames chegam, o médico chama a gente para dentro da sala. Aí quando a gente entra na sala, o médico olha os exames, olha para mim, olha para minha mãe e diz: olha, os exames de José, tá tudo normal. Não tem nada com José. José está bem. Meus irmãos da memória, eu disse: Senhor, muito obrigado, porque foi o Senhor quem me curou. Então, ou seja, quando eu e você ora com fé, o Senhor, Ele atende a minha e a tua oração, porque Ele mostra que é Deus na minha vida e na tua vida. Então, ore com fé, porque Ele vai fazer. E é através da oração que eu e você alcança a vitória. Esse aqui é o círculo de oração. Ou seja, é oração. É para a igreja estar em oração. A igreja precisa estar em constante oração, buscando a Cristo em oração. Porque, meus irmãos, são poucos os que gostam de vir para culto de círculo de oração. Porém, nos cultos de círculo de oração é um dos cultos mais importantes que tem. Que se bem eu e você soubesse, a gente estava em todos e não perdia um. Porque é através da oração que Deus Ele opera. É através da oração que Deus salva muitos lares que estão caídos. É através da oração que Deus visita hospitais. É através da oração que Deus visita presídios. E a Bíblia, meus irmãos, ela é bem clara. Ela conta textos de que através da oração Deus Ele faz. No livro de Daniel, por exemplo, a igreja conhece essa história. Daniel era um homem que amava orar. A oração, ela fazia parte de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Daniel orava constantemente. E ali a Bíblia diz que no capítulo 10 é lançado um decreto pelo rei, dizendo que durante 30 dias quem adorasse a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem, a não ser o próprio rei, deveria ser lançado na cova dos leões. Aí Daniel olha para o decreto e diz: o meu Deus está acima de qualquer coisa. Eu não vou deixar de adorar ao meu Deus para adorar a um rei que não pode fazer nada por mim. Não, eu vou abrir a janela e vou orar, porque eu sei que o meu Deus, Ele vai fazer por mim. E glória! Daniel não desistiu de orar. Aleluia! Vezes, Glória! Irmãos, a oração, ela às vezes nos coloca na prova. Irmão José, como assim às vezes a oração nos coloca na prova? De tanto Daniel orar. Daniel, no capítulo 10, será ameaçado de ser jogado na cova dos leões. Ou seja, uma prova muito grande. A cova dos leões, meus irmãos, estava cheia de leões famintos, a qual se alimentavam de gente. Os leões, eles se alimentavam de pessoas que eram desobedientes. E ou seja, os leões estavam tão famintos que na mesma hora que Daniel Glória a entrasse, Deus, aleluia. os leões iriam tragar Daniel. E ali Daniel estava ali perante a cova. Na mesma hora Daniel podia ter desistido de orar. Daniel podia ter dito: não, eu não vou orar mais. Mas não, Daniel disse: eu vou orar sim. Eu vou para essa cova, mas eu não vou só, o meu Deus, Ele vai comigo. Oh, glória, aleluia. Os leões só, mas o meu Deus, Ele vai entrar. Amém, comigo. Jesus. E aí o rei Daniel, Amém. que possam, Glória. Deus, a quem tu serves com tanta fidelidade, te salvar. E Daniel é jogado na cova dos leões. E no momento em que Daniel é jogado na cova dos leões, que fecha a tampa, todo mundo espera pela morte de Daniel.
Porém a Bíblia diz que Deus tira o sono do rei. O rei passa a noite todinha sem dormir, e quando é no outro dia, o rei vai lá na cova dos leões e diz: Daniel, o teu Deus te salvou. E o povo: não, Daniel morreu. Daniel morreu. Os leões estragaram Daniel. Porém Daniel aparece dizendo: o meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões e me deu vida, e eu estou aqui. E todos os inimigos que viram que Daniel ia morrer, viram Daniel de pé cantando vitória. Ou seja, quem disser que eu e você vai morrer, vai ver o grandão da Galileia me abençoar e me abençoar. Enquanto eu e você ora, o grandão da Galileia peleja pela igreja. Eita glória, amém. Todos que queriam ver a derrota de Daniel, Amém. foram jogados na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes dele sequer tocar no fundo da cova, os leões subiram e tragaram todos, e não ficou um. Mas Daniel ficou livre. Por quê? Porque Deus deu ordem aos anjos, dizendo: esse é meu servo, e do meu servo vocês não tocam. Ou seja, quando eu e você bota joelho no chão, Satanás não tem poder sobre o crente de joelho. Quando o crente não está de joelho, Satanás ele vem, pinta e borda e bagunça. Mas quando o crente está com o joelho no chão, nem macumba pega, macumba não mata, e Satanás ainda não toca. Porque quando o crente está com o joelho no chão, o grandão da Galileia está dizendo: no meu servo você não toca, na minha igreja você não toca, na minha igreja o Satanás não toca. Porque o crente que vive em oração, Amém. tem a proteção de Deus. Eita glória. Amém, igreja do Senhor. Amém. Então eu quero dizer para a igreja: vamos estar sempre em constante oração, porque é a oração que é a chave da minha vitória, Eita glória. e ela é a chave da sua vitória. Muitos já contaram bênçãos que aconteceu através da oração, e muitos ainda vão contar mais bênçãos ainda que aconteceu através da oração. Então eu quero dizer para a igreja: não desista de orar. Irmão José, tá difícil, eu estou orando, porém eu não estou vendo o resultado. Continue orando, não desista de orar, porque no livro de Eclesiastes capítulo 3 fala: tudo tem seu tempo determinado por Deus. Só faça orar e buscar a Deus, porque quando o tempo dele chegar, ele vai se levantar e vai fazer por mim, por você. Amém? Que Deus abençoe a igreja.